Bom, vamos lá. Estamos gravando. Meu nome é Davidson Amaral, certo? Eu sou enfermeiro, eu sou especialista em saúde coletiva, sou especialista em educação, saúde coletiva pela FAVENE, sou especialista em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje eu faço uma especialização pela USP em nutrição e metabolismo e faço um mestrado em educação pelo IEF. E esse vídeo hoje aqui é por conta do mestrado em educação profissional e tecnológica do Instituto Federal de Pernambuco do Sertão, certo? Do campus Salgueiro. O que acontece? Eu estou pagando a disciplina de tecnologias e foi solicitado dentro dessa disciplina algumas atividades e uma delas é que eu grave esse vídeo de aí 30, no máximo 50 minutos, trazendo uma sequência didática, né, uma aula, utilizando algum tipo de tecnologia. Algum lugar aí do YouTube que vocês estão vendo, porque essa aula precisa ser postada no YouTube, vocês já estão vendo do que se trata essa aula, né? E basicamente a gente vai falar sobre os 7 principais conceitos de Karl Marx, certo? Essa aula eu vou compartilhar com vocês, minha tela, porque eu já vou iniciando e já vou apresentando para vocês. Deixa eu colocar aqui, apresentar agora. O professor depois também vai poder ter acesso a essa aula. Essa é a ideia que faz parte do processo avaliativo da disciplina do meu professor. Deixa eu começar aqui a apresentar. Perfeito, pronto. Eu estou apresentando minha tela já para vocês. Aí eu vou mostrar aqui para vocês que a sequência didática que foi criada, o professor solicitou que essa sequência didática fosse colocada dentro da plataforma Inovaula, certo? Quem não conhece o Inovaula pode entrar lá, tem vários tipos de planos de aula que você pode baixar, de várias disciplinas, inclusive aqui são 2 que eu baixei, tá vendo? Áfricas contadas em contos e metodologias ativas de aprendizagem, foram planos adquiridos por mim, e tem alguns que são gratuitos e outros que são pagos, certo? O que a gente colocou, né, que o professor pediu que a gente criasse, é gratuito. E eu coloquei os 7 conceitos de Karl Marx. Então, essa aula, e esse momento aqui desse vídeo, é para apresentar o plano de aula que eu fiz para vocês. Deixa eu ver... onde é que eu posso... Acho que eu vou clicar aqui em editar, porque de qualquer forma eu vou mostrando para vocês como foi que eu criei esse plano de aula, certo? O nome do professor é o meu nome, Davidson Herbert Araújo Amaral. A disciplina é Sociologia. O assunto são os 7 conceitos de Karl Marx. O nível de ensino é o ensino profissional. E aqui eu trago para vocês o ensino profissional, os cursos profissionais livres, né? Cuidador de idoso, recepcionista. Eu montei essa aula pensando nesses cursos profissionais de nível médio, tá bom? A duração dessa aula vai ser 2 horas em sala de aula, mais 2 horas extra sala, certo? Porque a gente vai utilizar da metodologia da educação ubíqua, tá? Eu vou já explicar um pouquinho. O objetivo da aula vai ser discutir e compreender os 7 conceitos de Karl Marx, tá? E objetivo geral, conhecer os 7 conceitos de Karl Marx e os específicos relacionar os 7 conceitos de Karl Marx com a vida real em casa e em família, né? Ou na vida real. O porquê eu decidi criar essa aula pensando nisso, né? E utilizar das metodologias, utilizar das tecnologias, utilizar da educação ubíqua. Eu percebo que muitas vezes a aula ela fica muito engessada dentro dessas 4 paredes, dentro desse espaço, e ela não alcança outros lugares. E o que é educação ubíqua, né? Educação ubíqua, esse termo vem aí dessa coisa de Deus, né? Brinca com essa coisa de Deus, da onipresença e da onisciência, que é um modelo educacional que a gente pode estar onipresente, onisciente não, onipresente, onisciente e onipresente, eu ia dizer onipotente, aí já é demais, né? E além do discente, da aluna e da aluna estudar dentro de casa, ele vai poder também estudar e fazer construções extra-sala,
né, fora da sala de aula. Então, o recurso, o conteúdo são 7 conceitos de Karl Marx, e o recurso educacional digital que a gente vai utilizar é o Padlet. Eu abri aqui o site para vocês, vou mostrar, esse é o Padlet, certo? É um site onde você pode criar atividades em colaboração. Então, os alunos eles podem entrar um aluno entra nessa plataforma, vou explicar um pouquinho melhor na frente, ele entra nessa plataforma e ele cria, aí você pode botar aqui para vocês, criar um Padlet. Você pode criar, vejam só, é muito bacana, é bem interessante. Você pode criar um mural, uma tela, uma lista, uma grade. Eu coloquei nessa aula uma linha do tempo, certo? Quando cria e seleciona essa linha do tempo, todas aquelas pessoas, todos aqueles alunos, eles vão ter acesso a esse site e a essa linha do tempo criada, e eles vão construir algo junto, algo no coletivo. Mas vamos aí por partes para a gente poder compreender. Então, qual é a primeira etapa, né? Falando aqui de metodologia. A gente vai iniciar a aula, né, em sala de aula física, né, explicando quem foi Karl Marx, né? Foi um filósofo, sociólogo, jornalista, revolucionário socialista, nascido na Prússia, né, que mais tarde se tornou apátrida e passou grande parte de sua vida em Londres, no Reino Unido. E a aula de Marx em economia estabeleceu a base para muito do entendimento atual sobre o trabalho e sua relação com o capital, né? Além do pensamento econômico posterior. Aqui eu coloquei bem breve, compreendendo que a gente está trabalhando aqui, né, numa educação profissional de nível médio, né, para cuidadores de idosos, recepcionistas de serviços de saúde, maqueiro, enfim. Então, esse início bem enxuto, mas aqui também fica do professor, de que se ele quiser falar um pouco mais, entrar em outros assuntos, também fica super à vontade para isso. E aí, depois você vai descrever e discutir os 7 conceitos, né? Vai falar sobre, e é importante isso, além de descrever, você discutir com esses alunos e alunas sobre esses conceitos. A gente inicia aqui com classes sociais, né? Classe social pode ser definida como um grupo de agentes sociais nas mesmas condições no processo de produção e que possuem afinidades políticas e ideológicas. Segundo Marx, a divisão da sociedade em classes é consequência dos papéis desiguais que os grupos sociais têm no processo de produção. Quando a gente vai explicar que classe social para os discentes, é importante entrar nessa discussão e tentar buscar neles, né, compreendendo que aula é algo muito orgânico e essa troca, né, do que você consegue perceber, do que eles conseguem pensar, né, sobre a vida prática deles. O que será que, em que classe social eu estou, né? Junto dessa aula eu anexei no InovaAula um slide, e esse slide vai ter todos esses conceitos já em slide, já pronto para a sua apresentação, certo? Depois, luta de classes. O conceito de luta de classes está bastante relacionado ao conceito de classes sociais, o conceito acima. Para Marx, entre as classes de cada sociedade, há uma luta constante por interesses opostos na sociedade capitalista, né? A divisão social ocorreu devido à apropriação dos meios de produção para um grupo de pessoas burgueses. E o outro grupo é explorado devido à sua capacidade de força de trabalho, proletariado, né? Percebam que os conceitos estão bem fechados, bem resumidos, mas estão bem claros para o entendimento desses alunos e alunas. Então, também trazer esses conflitos, e daí você, além de trazer, também discutir com esses alunos. No seu trabalho, em sua casa, né? Quais são as lutas de classe que você percebe no seu dia a dia? Fazendo essa discussão, né? Na novela, no filme, enfim, quais relações que você tem no mundo real, né, que você percebe esses conceitos aparecendo. Aqui, luta de classes. Depois a gente vai para o mais-valia, né, segundo a lógica de Karl Marx, para definir a luta de classes. Os trabalhadores são economicamente explorados e os patrões obtêm o lucro através do chamado mais-valia, né? Aí eu sempre uso muito o exemplo de um iPhone, né? O rapaz que trabalha fazendo um iPhone, ele passa 8 horas e ali ele produz, vamos imaginar que naquelas 8 horas, 8 iPhones, e cada iPhone custa R$ 8.000.
Sendo que no final, quando a gente for calcular isso para 30 dias, né, vai para muito mais. Então, quando a gente vai fazer isso, o salário dele no mês é um salário mínimo, né? Não chega nem a R$ 2.000, mil e poucos reais. Então, vê como é a mais-valia, aonde quem está nessa posição de poder, ela detém desse poder e realmente usufrui desses corpos para obter ali, né, dinheiro, né, essa lógica do capitalismo. E aí você vai discutindo também com os alunos e tentando interagir, né, e pensar em como eles vivem isso na prática. Isso em sala de aula, e discutir isso em sala de aula é muito bacana. Eu sou professor, acabei não falando no início, eu sou professor de ensino profissional, né, e também sou professor de ensino superior, dou aulas nos cursos de enfermagem e fisioterapia, e dou aula de sociologia. E é muito bacana quando a gente vai entrar nesses discursos e nessas falas, né, sobre esses conceitos, como os alunos já trazem isso e começam a pensar, nossa, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha, né, deduzido isso. E aqui a gente também, eu deixo muito claro, né, eu digo, olha, é, abaixem as armas de vocês, eu não quero deixar aqui ninguém marxista, nem nada disso. Eu quero discutir sobre os conceitos de Marx e ver até que ponto eles nos interessam e até que ponto ele é interessante, compreendendo que Karl Marx está na nossa ementa, assim como outros teóricos, né, como Auguste Comte, enfim, outros teóricos podem estar na nossa ementa e a gente precisa conversar sobre Karl Marx. Depois aqui vem a alienação, né? Para Marx seria uma espécie de aprisionamento, para ele o trabalho, ao invés de realizar o homem, o escraviza, né? Sua vida passa a ser medida pelo que ele possui e não pelo que ele é, né? Super bacana quando a gente vai conversar isso aqui em grupo, né? Em sala de aula, e a gente deixa esses discentes e esses alunos e alunas super à vontade para poder conversar e poder falar sobre o que eles percebem desses conceitos na vida pessoal deles, certo? É, consciência de classe, conceito de consciência de classe diz respeito ao sentimento de pertencimento que o indivíduo tem pela classe social específica a que ele pertence. Né? E aí eu trago muito essa reflexão de enquanto aluno, de enquanto aluna. Vocês se percebem enquanto alunos e alunas e o poder que o aluno e a aluna têm em sala de aula e o que vocês poderiam fazer para rearranjar, né, reprocessar algumas coisas do que vocês não gostam? Será que é bacana as provas serem uma semana de prova, ou vocês não acham interessante? Se juntem, percebam a consciência de classe, espaço que vocês estão e que vocês podem lutar e conversar por melhorias ou por mudanças, né? E também puxando isso para a questão do trabalho. E aqui os dois últimos, né? Proletariado. Karl Marx entendia que a única riqueza de um trabalhador poderia possuir e multiplicar era sua prole, né? Seus filhos, nos processos das primeiras revoluções industriais, os trabalhadores buscavam ter mais filhos para que eles se tornassem os novos braços trabalhadores. Do mesmo jeito que a burguesia produz mais burgueses, pais ricos produzem filhos ricos, os pais pobres produzem filhos pobres para que sirvam de braços trabalhadores, né? De percebermos em que lugar estamos. E a gente percebe o quanto esses 7 conceitos eles conversam, né? E perceber, nossa, em que classe social eu estou, né? Lá de cima, coisei aqui, perdão. Em que classe social eu estou, né? E será que eu estou nesse mecanismo de prole? E será que está nesse curso profissional? E pensar sobre essas disciplinas. Ah, não, porque vou ser cuidador de idosos, então eu já quero aprender a dar banho no leito, eu já quero aprender a fazer isso, ou eu estou no curso técnico de enfermagem, já quero aprender a aplicar injeção. É interessante só saber a técnica, ou é importante a gente passar por esses questionamentos para que a gente saia do curso não só técnico, né? Não só um profissional naquilo, mas um sujeito pensante, ativo nesse mundo, né? E aí a gente vai ter a sociologia nos ajudando muito nessas compreensões de mundo. E aí a gente vem o último, né? Força de trabalho. Marx diz que não é o trabalho que é explorado pela sociedade capitalista, mas sim a força de trabalho ou a capacidade de trabalho que um operário tem. Segundo as normas da economia capitalista, essa força de trabalho é paga pelo seu
seu valor, né? E o salário é o que permite manter e reproduzir essa força de trabalho. Então, a gente tem que compreender qual é a minha força de trabalho, o que é que eu produzo, a minha profissão nesse meu curso profissional, qual vai ser a minha força de trabalho, eu vou ser pago por ela, e quando eu não tiver mais essa força, quando eu tiver com 60, 70 anos, e aí? E a gente poder entrar nessas reflexões e trazer isso para os alunos, essa apresentação inicial desses 7 conceitos, mas ter esse cuidado de fazer essa conversa e essa discussão. Por isso que isso aqui demanda tempo, por isso que eu coloquei lá em cima 2 horas, né? Porque aqui dá para você conversar bastante com os alunos, né? Instigá-los bastante para que eles comecem a borbulhar e pensar sobre esses conceitos. A avaliação aqui da disciplina que eu coloquei vai ser uma apresentação do portfólio em sala de aula. Aqui eu coloquei os descritores, sociologia, educação profissional e Karl Marx, certo? E a estratégia didática é a construção coletiva que toque o real, fazer os discentes correlacionar os conceitos de Marx com o que eles observam na vida prática, e aqui estão embaixo as referências. O que é que vai acontecer aqui, certo? Depois que você apresentou, né, primeiro, você explicou brevemente quem é Karl Marx, segundo, você foi e descreveu e discutiu os 7 conceitos, e aqui em terceiro, que eu acabei pulando, que é a parte bem importante da aula que eu quero trazer para vocês, que é o uso de tecnologias e tentando trazer a educação ubíqua, a gente, após isso, vamos apresentar, né? Após isso, os alunos serão apresentados à plataforma Padlet, certo? Eu vou mostrar aqui o site para vocês. E que após a aula, eles criarão uma linha do tempo na plataforma em conjunto, certo? Buscarão em suas casas, vidas profissionais e outros espaços onde cada um dos conceitos se assemelha à vida real. Após essa construção extra-sala, o material será impresso, né? O próprio Padlet, ele, após a construção coletiva, ele cria o material como forma de um portfólio em PDF. Aí eu vou mostrar aqui para vocês, essa aqui é a plataforma do Padlet, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês uma que eu tenho, que eu estou construindo, junto de mais 2 colegas minhas, de uma atividade, de uma disciplina, e isso é uma linha do tempo, certo? Então, os alunos vão criar, você vai apresentar essa plataforma para os alunos, e os alunos vão ter acesso a isso. Então, eu vou criando aqui uma linha do tempo. Vejam, aqui foi o primeiro, o desafio foi lançado pela professora, né, sobre o design think, né, aqui já é só um exemplo que eu estou usando para vocês, essa é uma atividade de Cíntia, Davidson e Elka, são minhas 2 colegas. Primeira reunião no Meet em grupo. E aqui você pode brincar, certo? Você pode mudar a cor disso, você pode, editar essa publicação e escrever novas coisas, tá vendo? Escrever, enfim, fazer pontos e, Fazer pontos ou observações que você escreva algo, né? Ponto 1, e vem ponto 2, enfim. O que é que essa minha sequência didática ela traz? Que os alunos eles vão utilizar, e aqui você pode botar a cor, o tamanho, enfim. Os alunos, né, eles vão utilizar essa sequência, eles vão utilizar o Padlet, e aqui cada um vai vir com os 7 conceitos de Karl Marx, e aqui na sequência didática, para a gente poder, na linha de tempo, né, e você também pode utilizar outro, eu coloquei a linha de tempo, mas eu vou mostrar que existem outros Padlets aqui que você pode criar, tá? Eu coloquei a linha de tempo onde cada aluno e aluna vai chegar aqui, que esse é a grande sacada do Padlet, essa construção coletiva. Então, os alunos, eles vão colocar, o primeiro conceito, qual foi? O primeiro conceito foi, classes sociais. Então, ele vai chegar em casa, vai abrir o Padlet que foi aberto, certo? Em sala de aula, e sobre o primeiro ponto, que foi classes sociais, o que é que ele percebe aqui é para que ele pense no mundo real, né? Ele toque o real. Então, na minha casa eu percebi que isso acontece.
No meu trabalho, eu percebi que ele vem aqui no Padlet e escreve o ponto dele sobre esse primeiro ponto. Aí o outro aluno vem aqui e escreve outra coisa, o segundo aluno. E aí eles vão construir uma linha do tempo sobre essas construções do que eles foram vivenciando sobre cada conceito desse. Classe social, luta de classe, mais-valia, alienação. E aí eles terão que escrever aqui nessa linha do tempo cada conceito desse e o que cada conceito desse se correlaciona com a vida prática dele. E por que a gente entra na educação ubíqua? Porque esse aluno ele vai sair da sala de aula pensando e observando o mundo, observando o seu trabalho, observando sua família e percebendo quais conceitos que ele viu de Karl Marx que estão ao seu redor. E quando ele chegar em casa, ele vai ter que abrir o computador ou o celular e vai ver a linha do tempo dos colegas e vai ver o que os colegas estão escrevendo sobre cada conceito e ele vai colocar as afetações dele. E aí a gente tem uma sala de aula ubíqua, que ela sai, né, da sala de aula e ela rompe essas paredes, ela pula essa janela e toca esse mundo real. Depois que terminar essa construção aqui, que todos os alunos participarem, você tem como, cadê? Deixa eu ver aqui, para mostrar a vocês, imprimir, tá vendo? Aí você vai imprimir e ele fica todo feito já em PDF. Então, quando tiver todas as construções dos alunos, vê que legal. Quando tiver todas as construções dos alunos, aqui está só uma folha porque ficou bem pequenininho isso que eu estou mostrando para vocês. Vai ter todas as construções, todas as falas de cada aluno sobre cada conceito de Karl Marx. E aí eles vão apresentar em sala de aula esse portfólio, né, dessas construções que eles foram fazendo. Então eles podem ficar super à vontade para colocar algum vídeo, né, do YouTube. Aqui você pode colocar, esse aqui primeiro é um vídeo, ó. Você pode colocar um vídeo no YouTube, olha, começar a processar aqui. Se ele quiser colocar um vídeo no YouTube, enfim, o que esse aluno e aluna quiser colocar, mas que tem essa relação com o conceito de Karl Marx, né, os 7 conceitos de Karl Marx, e a vida dele, ou outras, né, deixe também o aluno livre, mas sabendo que ele precisa sempre fazer isso. O básico é isso, correlacionar os 7 conceitos de Karl Marx com a sua vida. Mas se ele também viu um vídeo que chamou a atenção de alguma coisa que aconteceu em São Paulo, de alguma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos e que correlacionou com o conceito, deixa também ele livre à vontade para colocar isso aqui e que depois em sala de aula você vai ter esse portfólio montado e em círculo, né, a turma vai apresentar esse trabalho. Se você não quiser utilizar a linha do tempo, no Padlet você vai ver que tem grade, lista, tela, mural, coluna, conversa, né, mapa, enfim. A conversa também é muito legal, porque cada um pode ir ali colocando e criando uma conversa, como se fosse um chat, né? Enfim. Então, esse Padlet é muito bacana porque essa construção vai ser coletiva, né? Todos vão participar dessa construção e vão relacionar esses conceitos de Karl Marx com a vida prática. Basicamente, a sequência didática que eu construí no Inovaula é essa. Aqui embaixo estão as referências que eu utilizei para esse material. E se você for lá no Inovaula, você vai ter acesso a esse material, a essa aula. Deixa eu só voltar aqui. E tem o PDF, aqui o arquivo que está com slide para você poder apresentar os 7 conceitos que você vai entrar, e é porque como aqui eu estou logado no meu, aí eu só tenho como editar, certo? Mas quando você entrar, você vai, você vai ter acesso ao todo o material e vai ter acesso ao slide que você pode utilizar para fazer essa apresentação desses sete conceitos, ok? Deixa eu parar aqui de apresentar. Pronto. Mas, basicamente, é isso, né? Essa foi uma atividade aí do meu professor do mestrado profissional em educação
mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica, o ProfPT, né, aqui do campus de Salgueiro, e eu precisava trazer uma sequência didática aqui pelo canal do YouTube para que ajudasse aí os colegas e fosse faz parte do processo avaliativo dessa disciplina que eu estou pagando, né, que é sobre educação e tecnologias. E é isso, uma sequência didática onde você vai poder utilizar, onde você vai falar sobre os 7 conceitos principais, né, os 7 conceitos de Karl Marx, utilizando essa educação ubíqua, né, onde o aluno ele vai estudar extra sala, extra muro, e que o aluno também vai utilizar o site do Padlet, né, onde onde vai acontecer essa construção coletiva, onde os alunos ali vão participar no coletivo e vão trazer essas demandas e essas afetações do mundo real para o mundo sala de aula. E eu acredito que isso é muito importante e as tecnologias nos ajudam nisso, porque a gente não pode trazer simplesmente o livro, né, físico para ali para a sala de aula e os conceitos dos pensadores, esses conceitos mortos, né, ou paralisados. Eu acredito que é importante que esses conceitos eles conversem com a vida prática do nosso aluno e de nossa aluna, principalmente quando a gente está aqui falando sobre educação profissional, que é uma educação que vai fazer com que o outro interaja no mundo como um profissional, né, onde ele vai ter o seu trabalho, a sua obra, a sua mão de obra ali naquele espaço. Então, ele não deve, não pode sair desse processo educacional simplesmente tecnicista, né? Só alguém que faz uma função, mas ele precisa sair pensante, né? Ele precisa sair compreendendo as relações com o mundo, né? E as relações do mundo, para que ele saia dali um sujeito que pense, né? Em sua prática e que ele possa modificar, né? E que a gente pense aí na educação integral, uma educação omnilateral, né? E que ele não saia só técnico, mas que ele saia também um ser que pense nessas relações e que possa mudar muitas coisas do que a gente vive hoje, onde a gente vê muitas e muitas vezes esses conceitos de Karl Marx ainda tão vivos, né? Onde quem está lá em cima é quem manda, é quem ordena, é quem detém o poder sobre os corpos dos que estão aqui embaixo, né? Sobre os que estão no o pessoal de administração chama muito, acho que é chão de fábrica, né? E trazermos essa sequência didática de forma que esse aluno vai pensar um pouco sobre o mundo dele, né? E pensando nessa educação ubíqua. Então, ele vai ficar pensando ali o tempo inteiro e a aula vai se estender para além dos muros de sala de aula. Enfim, finalizo aqui, agradeço aí pela paciência de quem assistiu, espero poder espero que vocês tenham gostado, espero poder ter contribuído de forma tão singela, tão simples, enfim, mas foi o que eu pude produzir, que esses tempos não estão fáceis de pandemia, né? Eu também sou enfermeiro já falei no início, né? Sou enfermeiro, também sou professor, estou trabalhando na linha de frente, então esses dias não estão fáceis para a gente dar sequência às demandas do mestrado, mas eu espero de alguma forma ajudado vocês e também estou aberto aqui para críticas e sugestões, perguntas, podem colocar aí nos comentários, certo? Não sei se esse vídeo vai ter muitas visualizações, enfim, não faz o menor sentido, mas acho que meu professor deve ver, eu espero que ele comente algo sobre isso, meus colegas também que estão na disciplina, e é isso, e finalizo por aqui. Muito, muito obrigado, e quem puder, continue em casa, e juntos vamos vencer esse processo de pandemia, e espero aí ter contribuído singelamente com essa sequência didática que eu produzi para essa disciplina e para vocês que estão aí me assistindo. É isso e muito obrigado.